esteja sempre nos envolvendo, nos amparando. É sempre uma alegria quando nós temos a oportunidade de falar do Evangelho, da visão da doutrina espírita. É interessante que, por muitas vezes, nós não nos damos conta da importância que é falarmos sobre o Evangelho. Para vocês terem uma ideia, e isso não é a título de engrandecimento, porque não é isso que nós buscamos, eu preparei 3 palestras para o dia de hoje. E para falar a verdade, eu acho que eu não vou falar nenhuma das 3, porque eu montei uma, depois eu achei que não era a ideal. Montei uma segunda, não era a ideal. E montei uma terceira, que também acabou não sendo a ideal. Então, que Jesus nos ilumine para que nós possamos falar aquilo que é importante para cada um de nós. Eu vou falar o que é importante para mim e espero que esse importante seja para vocês. Nós estamos encerrando mais um ano, 2023. Dificuldades surgiram, oportunidades também. Por muitas vezes nós tivemos a nítida sensação e impressão de que nós estávamos passando por uma grande tormenta. Mas também é real e natural entendermos que, apesar das aparentes dificuldades, eu não estou dizendo que elas não tenham existido, mas com elas, através delas, ou apesar delas, nós conseguimos chegar ao término, estamos chegando ao término de 2023. Vislumbrando e aguardando novos ideais e novas propostas para o 2024. Mas o que será 2024? Alguém aqui já parou um pouquinho para fazer uma análise do ano passado, desse ano que está terminando, para mentalizar e planejar o novo 2024 que está surgindo? Alguém já deu uma paradinha para pensar o que espera e o que deseja do próximo ano? Geralmente, nós não fazemos esse tipo de projeto. Nós deixamos as coisas acontecerem por si só. Mas há necessidade de que nós venhamos a nos aprimorar, porque o que nós idealizamos e o que nós vislumbramos, ele vai vir a se tornar realidade se nós nos esforçarmos para tanto no fator positivo quanto para o fator negativo. Nós viemos e nós temos um lar, nós temos um lugar que nos abriga. Mas, analisando em relação ao lar, vamos dizer assim, vamos fazer uma breve análise do que seria ou do que é um lar. Um lar que tenha pai, mãe e, vamos dizer assim, um lar de 8 pessoas. Se nós analisarmos o que é esse lar, como que ele funciona, nós vamos chegar a uma determinada conclusão. O pai de família e a esposa, os dois que são os pilares da casa, ou pelo menos deveria ser, vão traçar planos e vão traçar regras para serem cumpridas dentro da casa. Caso não faça, e se cada um fizer aquilo que quer, é evidente que a casa será uma bagunça, será uma anarquia total. Então, é preciso que tenha essas regras e essas normas para que todos cumpram. Mas vamos dizer assim, que aqueles que são os cabeças da casa montam as regras e os outros não as seguem, os filhos não as seguem. Cada um faz aquilo que quer, do jeito que quer. Casa que todos mandam, ninguém manda. Então, nós observamos que o pai chega para os filhos e diz: olha, você não pode fazer determinada dívida, porque você não tem condições de pagar. E vamos dizer então que os filhos saiam e façam essas dívidas, a contragosto
dos conselhos paternos e maternos. E aí chega a hora de pagar essa dívida. Evidente que eles vão chegar no pai e vão dizer: olha, eu comprei tal coisa e não tenho como pagar. Como que o pai vai se comportar diante disso? Se ele também não tem condições de pagar. E aí chega o credor, chega o pai de família e diz: teu filho comprou algo em teu nome e eu quero receber. Se o pai tiver um pouco ainda de voz ativa, o que ele fará? A dívida é tua, você paga. E dirá ao credor: eu não tenho nada com isso, não fui eu que comprei e nem te autorizei a vender. Então, acerte você com o que comprou. E assim, a dívida é de quem a fez. Se nós agirmos dessa forma, nós evitaremos dissabores futuros. Porque se nós quitarmos a dívida, outra dívida virá, e outras virão, e outras virão. Então, no lar, nós precisamos tomar muito cuidado como nós procedemos e como nós agimos. Para com as leis divinas, também não são diferentes. O Pai nos deu regras e normas. Para seres felizes, necessário é que cumpram determinados parâmetros, que não ultrapasse o limite do outro, a dignidade ou o respeito, ou a posição do outro. E nós é quem precisamos saber que nós não temos o direito de invadir o espaço, a privacidade do outro. Assim também é o lar. E olha que eu estou falando de 6 pessoas, mais 2, 8. E se nós somássemos isso a uma quantidade maior? Vamos dizer assim, 600 pessoas. Um pai de família cuidar de 600 pessoas. E se nós aumentarmos 60 milhões, 60 bilhões, como que nós agiríamos se nós não conseguimos coordenar uma casa com 8 pessoas e nós queremos estar e nos colocarmos no lugar do Criador, achando que nós temos capacidade para gerir o mundo, para gerir as ideias, para entendermos como a mente e como as leis divinas elas deveriam ser processadas. Se nós não conseguimos coordenar uma casa com 8 pessoas, é um pouco de pretensão demais. É lógico que Jesus disse: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Mas entendamos também que esse ser deuses ainda está muito longe das potencialidades do Pai. As potencialidades estão em nós, mas nós não temos ainda a lucidez necessária para gerir algo de maior porte. Nós optamos ou nós opinamos pela gerência da cidade, pela gerência do Estado, pela gerência do país. É evidente que a finalidade não é falar em política, mas é uma realidade. Se nós não gerimos uma casa com poucas pessoas, nós queremos gerenciar algo de tamanho vulto, é muito difícil. Então, digamos assim, que nós vamos dividir a nossa história em 3 partes. A primeira parte é o reconhecimento. Eu tenho uma dívida, eu causei uma dívida, então eu vou reconhecer que essa dívida existe. Devo para o Cláudio, de mentirinha, R$1.000. Então eu chego e falo: olha, reconheço a dívida, sei que devo. Muito bem, ótimo, mas isso está quitando a dívida?
Eu apenas admito que estou devendo. Mas e a partir daí? Como fica? Aí vem um outro fator que é de suma importância. Eu preciso me preparar para um estado de conscientização. Eu sei que eu devo, mas eu preciso me conscientizar de que eu tenho que pagar. Não interessa se ele tem muito ou se ele tem pouco. É dele, não é meu. E se não é meu, eu preciso devolver. Eu devo devolver. E nós saímos então da conscientização para a reparação. Eu pego, vou até ele e digo: olha, eu te devo. Quanto você quer de juros? Ou apenas o valor que eu te devo? Pago a dívida e ela está quitada. A dívida física funciona assim. Mas e as dívidas espirituais? Como que elas funcionam? Quando nós vamos fazer uma prece, nós sempre recomendamos aos nossos irmãos que passam pelo processo de aprendizagem na Terra, porque se nós estamos na Terra, na posição em que nós nos encontramos, é porque santos nós não somos e nem fomos. Seremos, não santos, mas evoluídos. Mas eu preciso entender, quando eu vou fazer uma prece, o que eu digo? Senhor, se eu prejudiquei alguém, peço que ele me perdoe e que o Senhor me perdoe. Se, não é se. Ao prejudicar alguém, eu peço que o Senhor conceda ao irmão a oportunidade de me perdoar. Porque o perdão não é Deus quem o dará, será aquele a quem nós ofendemos. Aí está o processo. Eu devo reconhecer que eu tenho débitos, que eu tenho dívidas, e essas dívidas não devem ser poucas para estar no mundo de provas e expiações. Entendendo, reconhecendo esses preceitos, eu devo então me conscientizar de que eu preciso quitar esses débitos. E para tanto, eu preciso montar uma estratégia. E a estratégia está no Evangelho, nos ensinamentos do Cristo. Muito foi perdoado porque muito amou. Amar é o caminho para o perdão das nossas ofensas, para o perdão dos nossos débitos. Mas amar não é amar a minha esposa, o meu filho, minha filha, os meus parentes próximos. Amar é num estado maior, mais extenso. Porque eu não sei a qual de vocês eu ofendi, a qual de vocês eu desvirtuei, ou a qual de vocês eu feri. E se eu não sei, aí vem a lógica da necessidade de amar a todos, indistintamente. Somente assim eu estarei saudando esses débitos que eu digo se eu pratiquei, mas se cá estou, é porque o débito é real, ele existe. Caso contrário, nós seríamos criaturas muito mais evoluídas, muito mais preparadas, criaturas sem rancor, sem desejo de vingança, sem a pretensão do orgulho, da ambição, da vaidade. E se nós temos tudo isso em nós, é porque nós temos os nossos débitos. E aí vem o estado da reparação. Antes de eu falar na reparação, entendamos o seguinte ponto. Reconheci que eu cometi equívocos. Muito bem. Mas o meu equívoco, eu não sei a extensão, o tamanho dele. Mas, avaliando a mim mesmo, eu vou chegar ao ponto de entender
que se eu ainda sou arrogante, prepotente, orgulhoso, vaidoso e mais um monte de coisas aí, se isso eu sinto que está em mim, eu já sei a extensão do meu débito. Quantas pessoas nós ferimos dentro do nosso senso de orgulho, da prepotência, da arrogância, da intolerância? Quantas nós ferimos? Reconheço os meus débitos. Então vamos para o estado da conscientização. Agora eu começo o trabalho de busca para sanar. E aí eu volto a repetir. Apenas através do processo do amar. Amar indistintamente. Para que a reparação aconteça. Aí ela estará instalada. Mas, como reparar? De que maneira? Talvez a pessoa a quem eu ofenda nessa existência, a qual nós venhamos a ofender nessa existência, não esteja mais na Terra. Eu feri profundamente alguém, ela desencarnou, e aí? Como fica o meu estado de reparação? Eu tenho a conscientização, mas e a reparação? Como ela fica? A minha reparação não é para com Deus. Pedir para que Deus me perdoe, Deus não condena ninguém. Ele não está processando ninguém. O processo é nosso. Nós nos processamos. Nós nos acusamos e nós nos condenamos. E também os nossos adversários espirituais e físicos. Mas para o estado de reparação, eu preciso dessa mudança, dessa adequação do meu estado de estar para um novo vislumbrar num estado de ser. O que eu quero, o que eu desejo, são apenas estados, mas eles não nos levam ao que eu realmente devo fazer. Mas desejar, querer, já é o processo, é o caminho. Mas para essa reparação, talvez eu não consiga nessa existência. Talvez eu precise de 2, 3, 4 existências para reencontrar essa pessoa. Se foi uma, mas e se foram muitas? Como eu disse lá no início, reconhecer o débito de R$1.000. Reconhecer que eu prejudiquei alguém, não quitou a dívida. Então, vem o momento da reparação. Eu só vou reparar quando eu provar para essas criaturas, melhor ainda, quando eu provar para mim mesmo, mostrando a melhora que eu desejo ter, mostrando que eu sou diferente, então aí eu consigo reparar, porque o outro me verá como eu estou no momento e não como eu era. Às vezes nós falamos, mas Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Se eu ofendi alguém, foi lá no passado, eu não me lembro mais, mas continua fazendo a mesma coisa que fazia antes. Se não tivesse leis que o impedem, nós ainda estaríamos usando o chicote. Quantos patrões tratam os funcionários como se eles realmente fossem escravos? E quantos de nós agimos também dessa forma, mesmo sem ter propriedades? Mas imagine se tivéssemos, o que nós não faríamos? Como nós agiríamos? Se nós somos prepotentes com um pouco, imagine no muito. São estados de grande importância para se analisar. Então, antes de que eu reencontre aqueles que eu feri, eu ainda preciso do processo da caminhada. Deus não é injusto, as leis são perfeitas, e as mesmas leis que cabem a mim, cabem a ele, cabem a ela, cabem a você.
Ele não muda as normas porque eu não me enquadrei nelas. Eu é quem preciso me enquadrar nas leis de Deus e não o contrário. Quando nós chegamos a uma casa, seja ela de que filosofia for, geralmente a gente chega com uma visão. E lá, nos encontrando, nós vamos procurar nos adequar. Quantos irmãos já passaram pelas ditas casas, tanto espíritas, católicas e evangélicas, porque não se adequaram à casa, porque eles queriam que a casa se adequasse a eles. E nós queremos que a existência se adeque a nós. Nós não queremos nos adequar à existência. Como eu trato o meu cônjuge dentro da minha casa, como a esposa trata o esposo, como eu trato a minha esposa, sou eu quem mando, somos nós quem escolhemos, somos nós quem determinamos. Existe o nós ou existe o eu, ou existe o você? Posicionamentos que precisam ser analisados. Quando nós queremos impor a nossa vontade ao outro, nós não vamos a lugar algum. Alguém vai estar sofrendo. Quando eu tento, ou quando eu deixo de fazer aquilo que me cabe, vai sobrar para o outro. Ele estará sobrecarregado. Se ela não fizer a parte dela, eu estarei sobrecarregado. Se os filhos não fizerem a sua parte, os outros estarão sobrecarregados. Sempre vai ter alguém com a sobrecarga de quem não faz. Então a necessidade de nós aprendermos que a divisão, muitas vezes, ela leva a uma somatória. Dividir funções para chegar à conclusão torna o caminho muito mais leve. Dentro do lar é de grande importância. Eu ouvi uma colocação num vídeo de humor que eu achei muito interessante, né? O cidadão falou: olha, eu faço questão de dividir o que eu ganhei essa semana, porque é dividindo que se multiplica. Não tem uma lógica. Dividir para multiplicar, né? É dividindo que se multiplica. Mas na visão a qual ele colocou, sim, eu vou repartir, eu vou dividir o que eu tenho, a metade do que eu tenho, faço questão de doar a metade do que eu tenho para as instituições de caridade, porque eu tive lucro essa semana, porque é dividindo que se multiplica, ou seja, virá mais. Se eu dividir com o outro, eu vou receber mais, os meus bens vão multiplicar-se, na visão a qual ele colocou. Não tem a lógica na matemática, mas tem uma realidade. Então nós pensamos, como procede a espiritualidade amiga em relação a nós? Porque a nossa grande preocupação é: o que eu estou recebendo é justo? Doeu a barriga, ó Deus Pai, por que tu fazes isso comigo? Por que me maltratas assim? Tão fiel que sou, tão bom filho. E nós então achamos que a responsabilidade e culpa é de Deus. Mas não é. Leis, normas, regras gerais, ela não muda. Ai, Deus não está cuidando de mim. Está cuidando. A espiritualidade amiga não deixa de nos amparar em nenhum momento. Quando nós estamos passando por um processo de dores, sempre tem alguém ali próximo de nós. Sempre tem. Às vezes, estranhos, que nós nem sabíamos que estava ali, mas ele está. Mas nós começamos a nos fechar, a nos isolar, e nós vamos nos distanciando. Aí surgem os processos depressivos, processos a qual muitas vezes nós culpamos espíritos, culpamos o diabo, culpamos quem for, mas não culpamos o grande responsável, eu.
E o processo de depreciação, ele não acontece de um momento para outro, ele é sutil. Ele vai lentamente. Quando nós chegamos e percebemos, demorou anos para que ele se instalasse. Não foi de um instante. E então nós queremos a solução. Quando nós percebemos que o caldo entornou, nós queremos a solução imediata. E não existe saltos nas leis divinas. Existem processos que vão sendo processados e mudados constantemente, até que se chega ao lugar certo. Nós sempre fazemos alusão, e muitos companheiros também fazem, sobre o pote com água suja. Você pega um pote com água suja e começa a entornar água límpida dentro dele. Conforme a água límpida vai caindo, ele vai jogando a sujeira para fora, até tornar a água límpida. Mas qual é a velocidade que isso vai acontecer? Depende do tamanho do seu jarro. Quão sujo está o meu jarro? É um jarro de 200 ml, de 1 litro, de 10 litros, de 100 litros? Eu não sei o tamanho dele. Ou melhor, eu posso até presumir. Qual é o tempo que vai demorar para esse jarro ser limpo? Depende da quantidade de água límpida que eu jogar. Se eu jogar num copo de 200 ml a conta gotas, eu demoro a existência e não consigo limpar. Mas se eu pegar um outro copo de 200 ml e for despejando numa velocidade maior, rapidinho ele vai estar limpo. Então tudo depende da nossa predisposição para agir. Gente, entendamos o seguinte: Deus é tão misericordioso que Ele colocou um anjo da guarda nos acompanhando. Amigo espiritual, cada um dá um nome que achar mais importante. Colocou um para cada. Um amigo espiritual para nos acompanhar. E já é muito, deveria ser o suficiente. Porque quando Ele fala aos nossos ouvidos, acessando as nossas informações, né? Porque nós temos o conhecimento do certo e do errado. Nós é quem seguimos equivocados, mas nós temos o conhecimento de ambos. Quando eu estou para fazer, vamos dizer assim, eu vi essa cadeira, ela está paradinha ali, eu passo, a porta está aberta, eu olho para ela, ela olha para mim, eu penso, preciso de uma cadeira. Se eu pegar essa cadeira e levar ela embora, eu sei que é errado, eu sei que eu não devo, e o meu amigo, ele vai cutucar na minha mente, lembre-se que isso é errado. Mas a decisão compete a mim. Sou eu quem determino, sou eu quem escolho se eu pego a cadeira ou não. Ele está ali. Então esse é o primeiro guardião, aquele que está conosco. Ah, mas a dificuldade está grande, como eu já disse, tem sempre alguém por perto. Hoje é um pássaro que me visita inesperadamente, que adentra a minha residência, o que passa voando na minha frente ali, que fica saltitando bonitinho, chamando a minha atenção. Ai Deus, o Senhor não lembrou de mim hoje. Olha o pássaro ali, criatura bendita, mostrando para você a beleza da existência, a beleza da vida. Ah, mas eu não percebi. Eu estou andando pela estrada, eu olho uma árvore linda, carregada de flores. Tem uma aqui na frente, aqui, que está abrindo as flores agora, amarela. De dia ela fica linda, à noite também, mas de dia principalmente. Olha a flor ali te chamando a atenção, mostrando a beleza da natureza, procurando te despertar para algo novo, para algo diferente.
Ah, mas Deus não lembrou de mim. Logo depois, geralmente a gente sempre encontra um outro animalzinho, um cãozinho, um gato. Geralmente a gente tem isso em casa, que vem nos fazer carinho. Ai, mas Deus, olha, Deus ali, através de uma das suas muitas criaturas, nos chamando para uma mudança. Uma criança que sorri, quando não é possível, olha lá um andarilho, um irmão nosso na calçada, mostrando-nos que a necessidade do socorro, mas também que a tua posição é melhor que a dele, pois você está andando, você tem um lar. Hoje, com as mídias sociais, você vê coisas para toda hora dentro das mídias sociais. E sempre aparecem coisas que são importantes para tentar levantar a atenção. Mas nós olhamos e falamos, oh meu Deus, como o mundo está feio, como o mundo está triste. Tem uma novela, há muito tempo atrás, eu já citei isso, vou citar de novo. A novela chamava O Profeta. Na primeira versão, depois fizeram uma nova versão. Na primeira versão, tinha uma moça lá, né, que ela era bem grandona. Não pode falar hoje, não pode falar gordo, porque né, é gordofobia. Então, ela era bem grandona, bem fortona, né? E um dia ela estava se consultando com o médico, e consultando e comendo, né? Para fazer graça para o médico. O médico falou, olha, numa cidadezinha tinha um senhor que ele tinha um bigodão. E um dia ele estava sentado, ele era muito mal-humorado. Um dia ele estava sentado na cadeira dele e as crianças fazendo uma brincadeira, eles pegaram um determinado material, um excremento humano, e foi até lá com um pauzinho enquanto ele dormia e passou no bigode dele. E saíram correndo. Quando ele acordou, ele sentiu aquele odor horrível, né? Ele respirou e falou, meu Deus, o mundo está cheio de fezes. E não viu que as fezes estavam embaixo do próprio nariz. É uma novela antiga, mas é uma realidade. Deu uma burdoada na moça. Nós estamos assim, nós estamos olhando para frente. Se nós aprendermos a olhar para dentro, nós resolveríamos as nossas questões. Então, não vamos ficar nos lamentando com Deus. Jesus sempre vai estar presente. Num lar, gente, a espiritualidade amiga está constantemente lá dentro. Constantemente. Até naqueles lares mais desajustados, quando as pessoas só vivem xingando, maldizendo, falando um monte de disparates, mas a providência divina estará lá, porque os nossos amigos espirituais, os nossos familiares queridos, que já estão mais evoluídos, estão olhando por nós. Olha a providência divina. Aí, quando eles chegam, que eles veem que a situação está ruim, está feia, que eles não conseguem resolver, eles simplesmente fazem uma ligação para Deus, a prece. Pai, abençoa este lar, olha os meus irmãos como sofrem, estão passando por este processo, conscientiza-o, Senhor, para que eles possam despertar para novas verdades. E Deus, que jamais desampara um filho, envia os seus emissários de amor, que virão até aquela residência, se não imediatamente, porque tudo tem o seu devido tempo. Durante o descanso do corpo físico desses irmãos, eles virão. Vamos chamá-los, filho, vem aqui, vamos conversar, senta aqui, vamos conversar. E eles colocam os seus pontos, explicam o posicionamento da vida e o que eles estão fazendo de uma forma equivocada. Depois vão embora. E quando desperta a criatura, ela volta ao seu estado antigo e se esquece de tudo que lhe foi dito, mas está guardado ali dentro
Ele apenas afasta da mente, mas não do coração. Sementes irrigadas com o processo do tempo, para que em algum momento ela venha a germinar. Mas o teu lar não está desamparado. Jesus está lá. Mas nós fechamos as portas para Jesus. Tem uma historinha que o Gilson de Souza conta, que é muito interessante. Que um jovem estava na sua residência e ele vivia pedindo para que Jesus fosse visitá-lo. Um dia então, Jesus bateu a porta, mas a casa estava uma bagunça. O único lugar que estava adequado era a sala. O restante tinha bagunça para todo lado. Então Jesus adentrou a casa e ele convidou-o a se sentar. E Jesus então disse: gostaria de visitar a tua cozinha. Não, Senhor, vamos ficar aqui na sala. Nisso ele ouve bater a porta da cozinha. Ele vai até lá, era o diabo. O diabo queria de todas as formas entrar. Ele lutou, empurrou e ficou ali naquele embate. E ele conseguiu fechar a porta, mas o diabo não entrou. Voltou lá para a sala e continuou conversando com Jesus. Nisso bate a janela. Jesus tinha dito: gostaria de visitar o seu quarto. Não, Senhor, vamos ficar aqui na sala. Arrumou uma desculpa e nisso bate a janela. E ele vai lá, abre a janela. Novamente o diabo: eu quero entrar. Na minha casa você não vai entrar. Jesus está na sala, eu quero entrar. E ele então novamente traça um novo embate e consegue evitar que o diabo adentre. E assim foi também em outras partes. Até que ele já estava esgotado, não aguentava mais. E Jesus, olhando para ele, então disse: filho, gostaria de conhecer o restante da casa. Senhor, para ser honesto, a minha casa está uma bagunça. Ela está suja, está toda impregnada. Então, não é um lugar para que o Senhor a visite. Filho, queres então que eu só visite a tua sala, sem visitar o restante da tua residência? Ele então, envergonhado, cabisbaixo, entende que você não mantém apenas a sala limpa, você tem que limpar todos os cômodos do seu coração. Então nisso ele ouve quando bate a porta. Ele vai levantar para atender. Jesus disse: não, deixa que eu atendo. Ele chega, abre a porta e o diabo dá de cara com Jesus e olha para ele e diz: me desculpe, foi engano. E se retira. É uma história, mas fixa-se muito bem. Ele pode fixar na nossa mente que nós precisamos limpar o nosso interior para que o Cristo adentre em nossas existências. Pois Ele está constantemente conosco, o tempo todo, de 1000 maneiras diferentes. Assim é o socorro dos planos superiores, do plano divino. Eles não socorrem em meia etapa, eles socorrem com frequência, constantemente. E se ele ainda não chegou, não nos envolveu, é porque nós ainda não permitimos. Teu companheiro é complicado? Ore com amor e com fervor, entenda-o, compreenda-o, respeite-o. A sua companheira é difícil? Faça da mesma forma. Dedique amor, dedique carinho. Não cause um embate, não cause um combate, mas busque a coerência, busque a lógica, busque paz. Pois só alcança a paz quem a ela se entrega e a vivencia. Assim, o nosso lar estará protegido. Ah, não tem como, não tem jeito. Você já resolveu? Não tem como, não tem jeito. É uma escolha, é uma opção. Assim como eu escolho confiar, acreditar, ter fé.
Ninguém pode me dar a fé. Eu posso, somente eu a conquisto. Então, quando nós achamos que Deus não está olhando por nós o tempo todo, não nos esqueçamos que nós somos a essência divina. Fazemos parte desse Pai de infinita misericórdia. Como Ele poderia se afastar de nós? É impossível. Não tem como. Você pode até não acreditar em Deus, mas Deus jamais deixará de habitar em você. Nós só precisamos deixar que esse habitar expanda-se. E aí nós chegaremos ao objetivo. O amor de Deus, de Jesus, que a Mãe Maria Santíssima emprega por todas nós criaturas do universo, nós não temos a capacidade de quantificar, porque nós não temos amadurecimento espiritual para tanto. Se você quer mudança, mude, transforme-se, e a mudança virá. Não mude o outro, porque você não pode mudar o outro, você só pode mudar a você mesmo. Agradeço a atenção de todos, que a paz do Sublime Mestre Jesus envolva cada coração e cada mente, que ao passar para o passe, nós possamos receber a cumprimentação das energias que nós viemos buscar, que possamos levar para os nossos lares a certeza de que a culpa não é do outro, é minha. E por ser minha, sou eu que vou dar o primeiro passo no caminho da mudança. E não espere uma recompensa imediata. Por algo que demorou anos, voltando ao que eu já disse, demorou anos para se instalar, e nós queremos que se resolva em um instante. Não vai acontecer. Não espere gratidão se você não ensinou que a gratidão existe. E assim, tudo acontecerá com o devido tempo, e nós vamos ser felizes, porque foi para isso que Deus nos criou, para a felicidade. Muita paz a todos.